A vida real é cheia de dor, incerteza e trabalho constante. Eu tô assistindo um documentário do método Stutz, que fala que não existe progresso sem vulnerabilidade. E isso vai de encontro a uma reflexão da que eu já trouxe aqui, que é sobre a espetacularização da vida. Então parece que hoje a gente sofre mais do que a gente sofreu em outras épocas, porque vende-se a ideia de que a vida pode ser uma coisa que ela não é. Não existe vida sem angústia, sem sofrimento, não existe vida sem incerteza, não existe vida sem trabalho, sem trabalho constante, né? E um trabalho de uma sobrevivência que é angustiante. E ele traz isso ali, e na prática, quando a gente pensa nas ciências sociais, a gente está falando de uma sociedade que, através das redes sociais, principalmente, através da ideia da meritocracia, do empreendedorismo, dos bitcoins, de que você pode ficar rico empreendendo e que você pode, faz com que as pessoas sintam uma angústia maior ainda, né? As pessoas se comparam, muitas vezes eles chamam aqui, assistam, da foto instantânea tirada pela parte X. E essa foto instantânea de uma parte nossa que acredita numa ilusão, que tá focada naquilo que é ruim, na incerteza, na angústia. Então, quando o indivíduo foca na angústia, na dificuldade de sair da cama, na dificuldade de lidar com a vida real, né? Olha eu falando da vida real aqui, ó. Estourou uns negócios no meu rosto, ó. Na dificuldade de ser real. Então, como que o ser humano vai ter dificuldade de ser real? Por que que o ser humano está tendo dificuldade de ser real? Porque nós estamos vendendo para o mundo uma ideia falsa sobre nós mesmos, né? Então, o ser humano real, ele é real. Eu posso ser linda, maravilhosa, maquiada, né? Arrumada, com filtro. Eu posso estar sempre bem naquilo que os outros me veem, mas ninguém vê a nossa angústia, né? E talvez cada vez menos as pessoas convivam com a parte angustiante das outras, porque como a gente não vive mais em comunidade, a gente vive cada um na sua casa, a gente pode escolher os momentos em que a gente se encontra com o outro. Olha, eu querendo melhorar aqui a minha... a gente não fica vulnerável. Então, escondendo essa vulnerabilidade dos outros e da gente mesmo, porque hoje a gente pode fazer isso, né? É como se a gente estivesse promovendo uma sociedade sem pessoas vulneráveis, uma sociedade sem problemas. E o problema disso é que é uma negação daquilo que é humano, né? Então aqui, ó, não existe progresso sem vulnerabilidade. Ó, a minha vulnerabilidade aqui, ó. Nossa bandeira, por exemplo, é ordem e progresso. E isso fala muito sobre a sociedade do controle, a sociedade do controle do comportamento, o controle do corpo. Então, eu como professora, tenho turmas de 40 meninos que têm dificuldade de ficar sentado na cadeira durante 6 aulas, e eu assisto aquilo assim... vendo também a dificuldade dos professores que são adultos, que ficam 12 aulas dentro da escola, entende? Então é uma sociedade do controle. E não existe controle possível. Então uma sociedade que se pretende controlar excessivamente o comportamento, a rotina, as emoções, né? Controlar as habilidades, colocar as coisas numa caixinha, porque a gente faz isso, né? A gente quer se identificar, a gente quer se definir, a gente quer se encontrar, só que não é encontrável. E daí a gente vive nessa angústia, porque daí não é normal, né?
o biopoder, poder controlador do Foucault, que controla as massas, né? A ideia de você ter um normal, o que é referência? O que é normal? É acordar e escovar o dente? O que é normal? É conseguir... tô morando numa casa nova, tem uma super... O que é normal? Eu consegui essa louça lavada? São 7 horas da manhã, eu acordei, meu marido já saiu para trabalhar e eu tava aqui lavando louça. Louça de ontem, de anteontem, né? Acho que era de ontem. Mas o que? Entende? Ah, não é normal? Não é normal a pessoa... o que é normal? Então, essa categorização do comportamento, a ideia de a gente colocar como referência, e isso é feito pela sociedade do controle, a sociedade do controle que é mantida através... Sabe aquilo que você conhece como regra? Qual é a regra? Né? A regra é não peidar, a regra é o quê? Não sair desse jeito, a regra é cumprir o horário, a regra é ser pontual, a regra é comer saudável, a regra é estar no peso, a regra é você ser bom em todas as matérias, a regra é... Entende? Começa a somar, adicionado ao conflito que existe entre estar no peso, ser bonito, forte, musculoso, sarado, rico e curtir a vida, entende? É uma sociedade que, uma época a sociedade valorizou, então a pessoa que conseguiu comprar uma casa, que tem um bom trabalho, tem uma família. Então, eu sou essa pessoa concentrada que tem isso. E agora a sociedade valoriza a pessoa que tem o dinheiro e tem a vida doida. A vida louca no sentido de bebe, viaja, aproveita, né? Então, e são coisas que são contraditórias, porque não tem como você ter o corpo dos sonhos comendo tudo que a sociedade diz e tendo essa vida doida de não dormir o que precisa ser dormido, né? Porque se você for, não tem como seguir todas as referências. Não tem como você dar conta de essa instantânea que aparece no documentário. Não tem como você colocar em prática todos os ideais defendidos pela sociedade. Principalmente porque a gente está falando de propagandas que estão associando uma vida boa a coisas compráveis, né? A solução... porque eu acho que é mais importante pensar sempre na solução, primeiro, não há real sem dor, angústia, não é controlável, a gente não controla o comportamento dos outros, a gente não controla o que vai acontecer com a nossa vida, a gente não controla, porque, principalmente, vivemos numa sociedade da incerteza, da instabilidade do trabalho, da instabilidade das relações, da vulnerabilidade das relações, né? Então, cada vez mais vulnerável também no campo da sobrevivência. Então, como é que a gente... Pessoas inteiras que conseguem estar plenas, sendo que a sobrevivência está cada vez mais incerta, né? E as relações também mais incertas, porque é uma sociedade que valoriza o prazer a qualquer custo, né? Então, eu tenho que estar bem. Se a relação com o outro não tá boa, vamos descartar o outro, a sociedade do descarte. Eu saio do trabalho, eu demito o funcionário, eu procuro outro emprego, eu procuro outro casamento, eu procuro outros amigos, eu procuro outra cidade. Isso é a sociedade do descarte, né? O pobre, o miserável, eu expulso das regiões nobres, né? Como se as coisas não existissem. A criança que incomoda, child free, né? Avião, restaurante, né? Então, a sociedade do prazer. Eu me incomodo lá com coisa, corto o nariz fora, corto a costela fora e por aí vai, né? Então, não tem como. A gente tenta minimizar, a gente tenta controlar o que é incontrolável. O que fazer, então? Eu tenho que concentrar em fazer o que precisa ser feito e não ficar querendo só entender tudo. Então, entender é necessário. Estou estudando psicologia agora, né? O processo terapêutico, o processo de revisitar profundamente as nossas sombras, como diz o documentário, é importante. Agora, em alguns momentos, na rotina, em alguns momentos de muita angústia, é preciso fazer o que precisa ser feito. E eu penso que, eu que sou professora e convivo com
com bastante drama, né, no campo profissional, né, muitos colegas que mais jovens têm um pique, depois mais vão adoecendo, né, e adultos, né, a juventude tem ânimo de que vai dar certo. As pessoas vão envelhecendo e vão entendendo que é muito mais trabalho, angústia e dor, incerteza do que prazer. A promessa do prazer e do sucesso e da vida plena, tranquila, serena, ela é para momentos, né? Então, tem uma angústia constante. Então, muitas vezes a ideia é seguir, fazer o que precisa ser feito. E, claro, fazer o que precisa ser feito às vezes é muito básico. Como? Fazer exercício físico, comer direito, cuidar da saúde. Ó, aqui, ó, eu descobri, cuidando da minha saúde, identificando que eu não tenho energia. Meu Deus, eu não tenho energia para fazer o que eu quero. Eu tenho que descobrir, eu não posso me conformar. E tem que fazer o que precisa ser feito. Vamos reduzir a jornada de trabalho? Vamos. Vamos fazer mais exercício? Vamos. Vamos comer direito? Vamos. Assim, entende? E claro, né? Mas como é que eu vou agradar a todas as demandas, inclusive pessoais? É muito difícil. Então, eu não posso ser a Thalita super profissional, né? Podia estar trabalhando em 3, 4, 5 lugares, produzindo materiais e tal. E chega um momento que você tem que escolher, né? São fases. E a ideia é fazer o que precisa ser feito. E você, qual é o momento que você está vivendo? O que precisa ser feito? Tem um momento de dar um gás? Pode ter. Tem um momento de revisitar a história e entrar ali nas mazelas das angústias? Tem. Mas é importante que cada um identifique qual é o seu momento. E que a gente consiga um pouco dessa... Qual é a foto instantânea, idealizada, irreal, super espetacularizada, né? Sabe aqueles holofotes, a vida do holofote? Não tô dizendo que ela não pode acontecer, mas ela pode ser perigosa. Ele traz isso lá, né? Ela é perigosa. A vida real, ela tem dor, não é só você, é todo mundo. A vida real é incerta, angustiante e tem trabalho constante, né? E a gente só vê a parte dos outros que não tem disso, né? Então, ali, em angústia, todo mundo vive, não dá pra gente ignorar. É importante refletir? É importante compreender? Mas tem que cuidar também, para quem é, principalmente da minha área, e a galera que fica muito no campo da compreensão, e a gente não vive, né? Então, os extremos são importantes, né? Talvez um equilíbrio entre refletir, compreender e agir. Mas em períodos de muita dor, eu penso que é importante fazer o básico. Assista um documentário, do Método Stutz. Já vou acabar. Ele fala que, esqueci o nome agora, uma referência que ele faz de um cordão, de ações, né? Não tem ação menor ou pior, são ações. Acordar é uma ação, fazer. Então, a vida é uma sequência de ações que a gente vai dando conta de fazer. Então, muitas vezes hoje a gente tem que falar para nós mesmos, para a gente se concentrar em fazer o que tem que ser feito, né? Porque o que é a vida se não isso? Acordar, tomar meu café, cuidar do meu café direitinho, fazer meus alongamentos, né? Cuidar das crianças, almoçar, me preparar para o trabalho, né? E fazer o que tem que ser feito. E daí, claro, né? Vai ter ali as coisas ruins. Vai ter as coisas ruins. Mas a gente tá fazendo o que tem que ser feito. Tem como fazer o que tem que ser feito sem ter as coisas ruins? Não tem. Todo mundo vai fazer. Então, talvez uma sociedade perfeccionista, né? Quando eu passo meu protetor solar, ele desaparece um pouco essas coisas. Só isso que não, né? Mas, enfim. Não tem como não ficar preocupado, né? Você deve ter ficado olhando também. Porque é estranho. Ninguém mais, né? A gente não vê mais as pessoas do jeito que elas são. Essa sou eu do jeito que eu sou de manhã, assim quando eu acordo. Que possam as nossas ações, uma depois da outra. Que é isso que importa. Não agir sem pensar. Mas a nossa vida, na verdade, né? É uma sequência de coisas que a gente faz e quer fazer, né? E que essas ações, elas também possam considerar a nossa vulnerabilidade. Nós somos vulneráveis, né?
nós somos pessoas, somos humanos, temos angústias. E a gente só vai conseguir seguir a nossa vida quando a gente se comportar como alguém que é inteiro. Eu sou uma mistura de sofrimento, de angústia, de frustração, né? Posso ser bonita? Posso. Mas tenho todo o meu lado de insegurança, de passado, de episódios, de um monte de coisa que a gente vai acumulando na nossa história e que muitas vezes estão ali, né? Então vamos ter que lidar? Vamos, a gente tem isso dentro da gente? Tem. Dói, dói. Mas alguém vai ter dor. E a gente precisa aprender a lidar com essa dor para seguir as nossas... Bom dia, assista um documentário. Beijo.